Bem-vindos ao canal White Home Love. Aqui vão poder encontrar vídeos de DIYs ou faça você mesmo, decoração, organização, limpezas e receitas. Subscrevam para ficarem a par das novidades todas as semanas. Vou-vos falar sobre as dicas sobre meal prep. Quero antes desmistificar aqui alguns mitos acerca deste tema. Eu, quando faço meal prep, não significa preparar uma data de refeições completas. Não só porque não me dá margem de manobra para variar um bocadinho, e a meal prep é só isso mesmo, é uma preparação das refeições ou de partes da refeição para termos durante a semana, para pouparmos tempo durante a semana. E além disso também não é, que é uma coisa que eu vejo muito em várias fotografias pela internet fora, não é fazer 5, 6 refeições todas iguais. Eu não conseguiria comer a mesma refeição praticamente todos os dias, portanto isso é impensável. E por fim, o terceiro mito é que temos que passar 2 e 3 horas na cozinha para conseguirmos fazer as refeições e a preparação da semana. Sinceramente, eu não passo esse tempo na cozinha e com as dicas deste vídeo já vos vou explicar porquê. Então, depois de colocar aquela refeição no forno, normalmente, esta até foi pouca quantidade, normalmente costumo fazer um assado ou algo assim em maior quantidade para sobrar depois para as refeições da semana, para um almoço ou assim. A minha segunda tarefa é sempre, normalmente faço sempre esta ordem, é sempre a sopa. Porquê?
porque a base da sopa tem ingredientes que eu posso utilizar depois para o outro, ou seja, eu vou cortar vários ingredientes que servem não só para a sopa, mas posso fazer legumes assados no forno, posso fazer cozidos e, como podem ver aqui nestas imagens, tenho várias opções e em pouco tempo eu corto ali e descasco muitos vegetais para essas mesmas refeições, poupo imenso tempo. Em relação aos acompanhamentos, eu faço aqui duas coisas que não só poupam tempo, mas que permitem variar caso não apeteça comer aquilo que está programado nessa altura. Primeiro que tudo, nunca cozo totalmente, seja massa ou arroz, deixo mal cozido, e também não coloco tempero nenhum, a não ser talvez um pouco de sal. Isso permite variar, fazer esta alteração caso nos apeteça. Quero-vos deixar aqui outra dica que eu costumo fazer com muita frequência, que é, por exemplo, o que é que eu vou fazer hoje? Vou fazer salada mediterrânica para o almoço. Tenho aqui já cenoura, azeitona, maçã, pepino, penso que só. E aqui tenho massa que cozi, aliás, com feijão, um bocadinho de pimento assado, cebola e alho. Cozi previamente a massa, depois coloquei aqui dentro, está a refogar. Em vez de juntar isto tudo nesta mistura, o que eu vou fazer é juntar apenas metade e a outra metade vou reservar, vou guardar. Porquê é que eu costumo fazer isto? Porque assim, em pouco tempo, consigo ter duas refeições diferentes. Portanto, em vez de ter restos de uma igual e estarmos a repetir as refeições, noutra, por exemplo, posso juntar cavala, porque depois também vou juntar aqui nesta um bocadinho de queijo feta, e para não estar a fazer duas refeições, ou para estarmos a comer duas refeições iguais, eu costumo fazer muito isto, que é cozinhar a mais, e depois acabo por reservar metade deste preparado, antes de o juntar ao outro, e posso fazer, pouco imenso tempo, porque já fiz grande parte da refeição, mas depois juntando outros ingredientes, consigo uma variação, ou seja, consigo duas refeições em pouco tempo e não temos que estar sempre a comer a mesma coisa. Portanto, fica a sugestão, ainda vou juntar algumas ervas aromáticas, mas fica a sugestão para também pouparem bastante tempo. Faço isto com muita frequência. Outra coisa que também faço, este normalmente faço semanalmente ou de 15 em 15 dias, esta pecinha até está um bocadinho partida, mas funciona na mesma, que é, eu pico alho, uma cabeça, e depois coloco num frasquinho, coloco num frasco, que eu tenho aqui, assim, num frasquinho, com azeite até ao topo, ou seja, até chegar, até o alho estar todo submerso. Coloco no frigorífico, eu sei que há quem não coloque, não sei, eu gosto mais de colocar no frigorífico e como eu uso muito, é só chegar ao frigorífico, tirar uma colher, colocar na frigideira ou no que for fazer e é muito prático também. Portanto, tem aqui mais uma dica que podem utilizar. Outra coisa que costumo fazer, às vezes até faço no mês, mensalmente, que é cortar cebola, assim aos cubinhos, e congelo, e depois, quando preciso para fazer em alguma refeição, é só retirar. Portanto, muito mais prático e não perdem, esse tempo é precioso. Acabam por se juntarem todos estes pedacinhos de tempo que poupam ao fazer estas coisas semanalmente ou mensalmente, tudo junto, depois dá uma grande poupança de tempo. Então, o que tenho aqui é o seguinte, de manhã cedo deixei já couve, acelgas e agrião de molho, com água e vinagre. Vou depois saltear aqui a couve com um bocadinho de alho e azeite. O agrião utilizo assim cru em saladas e depois, quando tirar estes, vou colocar nova água para lavar a alface. Aqui tenho arroz integral, que eu costumo demolhar um bocadinho antes de cozer, e feijão preto, que depois vou colocar na slow cooker, para depois ao jantar já estará pronto. Isto é
Pode dar um bocadinho de trabalho, mas depois vale muito a pena. Quando eu não faço isto, consumo muito menos hortaliças e faço menos saladas, portanto vale bem a pena. Esta tarefa de lavar hortaliças, lavar alface, de molhar leguminosas, eu nem sempre faço isto durante aquele tempo maior da preparação da semana. Muitas vezes faço isso ou de manhã bem cedo, por exemplo, de molhar as leguminosas faço no dia anterior. São tarefas que não demoram assim tanto tempo, principalmente de molhar, não é? Portanto, é colocar as leguminosas em água. Eu costumo colocar um pouquinho de vinagre. E são tarefas que demoram muito pouco tempo e que podem ser feitas fora, portanto não precisam de fazer todas as tarefas naquele momento, e é isso que depois também vai ajudar a que não estejam 2 e 3 horas de roda das panelas e dos tachos. Para guardar alface ou neste caso agrião, eu utilizo sempre uma caixa hermética, coloco um guardanapo de tecido no fundo. E isto dura perfeitamente durante a semana, sem problema algum. Se notar que o guardanapo está muito molhado, então troco e coloco outro. Outra coisa que eu também faço é temperar, deixar cortado e temperar alimentos que posso fazer, portanto não se vão estragar com o tempero. Costumo fazer muito isso com beterraba. Tempero com sal, como se fosse uma salada, sal, azeite, vinagre e um bocadinho de orégãos. E outra coisa que também poupa imenso tempo é que eu não costumo misturar ou fazer molhos antecipadamente. Para a salada normal, azeite, sal, vinagre, costumo juntar num frasquinho. E depois é muito mais prático e rápido porque é só deitar umas colheradas por cima da alface e fica ótimo. As batatas também costumo cortar sempre, todas as semanas. Deixo assim descascadas, mas inteiras dentro de água, não escurecem, se deixarem dentro de água, duram perfeitamente a semana toda, sem problema algum. Porquê é que eu não corto? Não corto porque depois dá-me a tal liberdade que costumo falar muitas vezes, de se quiser fazer batata frita, batata cozida, portanto já tenho ali parte da tarefa feita. Esta dica é importante para perceberem que não é preciso passarem muito tempo a fazerem a preparação da semana. Como? Sempre que eu faço refeições que demoram muito tempo a fazer, por exemplo, lasanhas, base de pizza e coisas assim, por exemplo, chamuças, como vão ver aqui, o que é que eu faço? Eu dobro sempre as doses. Uma parte utilizo no momento e a outra, se tiver espaço disponível para isso, congelo. E isso ajuda-me mais para a frente não precisar de fazer, não estar tanto tempo a fazer a preparação da semana, porque já tenho algumas refeições congeladas. Outra coisa que eu costumo fazer todas as semanas, e deixo-vos a dica, são papas de aveia. Faço todas as semanas, não só porque desenrasca lanches, é muito mais nutritivo, mas também utilizo todos os dias nos batidos que costumo fazer de pequeno almoço. Portanto, acaba por ser muito... Pronto, ficam batidos mais nutritivos e costumo ter sempre papas de aveia no frigorífico. Eu não faço com nada, não coloco... é só mesmo água e aveia. Depois adiciono, por exemplo, se quiser fazer como lanche papas para mim, por exemplo, é só reaquecer, junto um bocadinho de iogurte ou um bocadinho de compota. Portanto, prefiro juntar os outros ingredientes na altura que estiver a fazer. E pronto, e no batido, obviamente que depois junto fruta e outros ingredientes, mas costumo sempre colocar aveia até para engrossar o batido. Outra forma de poupar tempo a fazer a meal prep é utilizar o tempo em que eu faço os pequenos almoços, sábado e domingo, para fazer sempre a mais, para ter depois algumas coisas para durante a semana. Dicas para não deixarem a cozinha caótica é terem tudo preparado, como vos disse no início deste vídeo. Mas há aqui uma coisa que eu costumo fazer, que é, eu nem sempre lavo todas as panelas e tachos entre refeições, por exemplo, onde eu acabei de cozer o esparguete, eu não lavo e logo de seguida posso cozer arroz.
porque uma coisa não vai interferir no sabor da outra e não é problemático, podem fazer isto sem estarem a lavar louça constantemente. Isto poupa mesmo muito tempo.